Aí, Porque assim, cara, você consegue tudo. é assustador isso. Você consegue tudo. Porque assim, a linguagem silenciosa, ela não tá só, mais uma vez, na fisionomia, ela tá na política, ela tá na mídia, ela tá na publicidade, ela tá na religião, ela tá em todos os lugares, ela tá na empresa. E você sabendo usar isso de uma maneira potencializada, você faz o que você quiser. Por exemplo, é um assunto que talvez eu vou falar para não desmonetizar, até porque esses robozinhos, tá, né? Mas vamos lá, o Bigodinho, ele não fez os campos da noite pro dia. Sacado de quem eu tô falando? Claro. Beleza. Lá Charlie Chaplin. Isso. Então, como é que você consegue mudar? Foram 20 anos. Foi de 1922 para os primeiros extermínios, foram 42. Tinha os de concentração e depois os extermínio. Entendi. Foram 20 anos. Martelando. Escalando cada vez mais para uma forma mais eficaz de matar mais pessoas. Não. E de transformar que aquilo era algo interessante. Ah, é? Curtido, né, na cabeça das pessoas. Você entendeu? Você vai curtindo isso aos poucos. Mesmo, de convencimento. Não é da noite. Não é da noite pro dia. É verdade. É 20 anos batendo. Por exemplo, tem coisas que. Então, qual que é o padrão? Como é que a gente vê se a pessoa está mentindo? Não é a quebra de padrão? Na propaganda, na mídia, na novela. Outra, se eu perguntar para você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, você, na Casa de Papel, você torceu pro pessoal que estava lá dentro? Claro. Eles eram bandidos. Sim. Entendi. Olha como é simples você torcer pro bandido. Você entendeu? Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado, pode ser uma manipulação em cima de você. Essa é a grande sacada. Se você tem uma curiosidade, é algo natural. Se te causa estranheza a primeiro contato, pode ser uma manipulação. Talvez você não goste daquilo, talvez aquilo não seja parte de você. Entendi. Mas como aquilo foi trazendo de formas homeopáticas, você acaba tipo, a princípio não é ruim. Sabe Daqui a pouco eu acho que é aceitável. Daqui a pouco eu tô gostando. Quer ver uma? Você sabe disso. Você sabe disso. Mas só para dar um exemplo disso... Quantos anos você tem? Eu tenho 46. Você sabe disso também. Talvez essa molecada aqui não sabe. Se eu falar pra vocês, quando a gente tinha 20 anos, carro branco era o quê? De táxi. É isso. Táxi, E hoje é um dos mais procurados. Era um dos mais procurados. Agora já tem outro. Que é o quê? Aquela cor epóxi. Cara, os carros mais luxuosos hoje parecem epóxi. Sabe Durepoxi? Sei. Cara, é ridículo aquela cor. Só que cinza meio... Nada, é um cinza nada. É um cinza que parece que não tem pintura. Parece carro sem pintura. Aí você fala, porra, mas isso me causa estranheza. Pode ter certeza que tudo que te causa estranheza não é natural. O que te traz curiosidade, aquilo que te abraça, aquilo que te aconchega, é uma naturalidade da evolução humana. Aquilo que te agride de primeiro impacto, pode ter certeza que pode ter uma manipulação da linguagem silenciosa. Você estava falando de ser aos poucos. Você deu o exemplo do campo de concentração e de outras coisas. Parece aquela história, que eu não sei se é verdadeiro ou não, que o pessoal fala de se você colocar um sapo. É isso aí. Você sabe dessa história, né? E é verdade. Numa panela com água quente, ele não sai. Ele pula. Não, ele pula. Não, se você jogar, ele pula. Agora, se você colocar uma panela com água fria e for esquentando aos poucos, ele não percebe e ele morre de lá, porque é aos poucos, quando ele vê, já tá cozido, sei lá o quê. É isso aí. Eu tenho uma... Mas a história de Balaão nos mostra como é que Satanás pode amaldiçoar aqueles que Deus quer escolher e abençoar e que estão na igreja que ele escolheu. O que é que ele fez? Bom, já que não vão a mal, vão a bem. Eu vou arranjar uma festinha, umas coisinhas inocentes que não têm mal nenhum, porque eles estão muito atentos para o que é mau. Estão muito atentos para as doutrinas erradas.
mas com uma festinha, convidei israelitas. Olhem, a gente esqueceu esta ideia da maldição. Venham aqui, temos comida e bebida a valer, vai ser uma maravilha. Olhem, as nossas mulheres são bonitas, nós nem estamos com preocupações, podem vir e estar aqui connosco, somos todos amigos. E eles baixaram a guarda, porque estavam entre amigos. Beberam mais do que deviam, comeram mais do que deviam, adoraram da forma que não deviam, envolveram-se em atividades que não deviam. E assim foram amaldiçoados e muitas vidas se perderam. Bom, será que isto foi só com Israel ou Satanás usou esta tática outras vezes? Nós vemos que Ló também achava que não havia problema nenhum em estar ali junto com os de Sodoma e Gomorra. Não, nós sabemos a verdade. Eu sou sobrinho de Abraão. Foi para ali, estamos ali, vamos ficar relativamente perto, mas não vamos contaminar-nos. Como é que alguém está com a sua família numa cidade onde as pessoas praticam sexo livre na rua e onde recebem umas visitas e querem ter relações homossexuais em plena praça pública e ainda acha que não é a altura de sair? Muitos de nós estamos em cidades, e eu não estou aqui a alertar ao fanatismo, vamos todos para o meio do mato, mas muitos de nós estamos rodeados por todas as péssimas influências que estão a deixar os nossos filhos com amigos que não devem e achamos que não é a altura de mudar de casa, que não é a altura de mudar de região. Não, nós conhecemos a verdade, não nos vamos deixar afetar. É assim que o diabo começa. Sansão, o fortão inimigo dos filisteus, foi facilmente filisteizado, sem se aperceber. Não porque Dalila se apresentasse como uma inimiga, porque aí ele estaria atento, mas porque ela se apresentou como algo doce e agradável. Jesus não foi traído pela aspereza, mas por um beijo suave de Judas. E é assim que o diabo está a atrair muitos escolhidos. Isto não é só a história de Israel, a história se repete. Satanás fez a mesma coisa no tempo de Constantino. Já que eu não estou a conseguir matar os cristãos, tive uma ideia melhor. Vou paganizar o cristianismo. Faz de conta que somos todos cristãos e vamos colocar umas coisinhas que não fazem mal nenhum. Afinal, um copinho à refeição, qual é o problema? Dizem até que o copo de vinho faz bem ao coração. Então eu não vou tornar-me um viciado. Afinal, uma roupinha um pouco mais ousada, eu não sou um alien. Eu também tenho que promover um pouco o meu produto, senão como é que eu vou casar? Afinal, uma noitadinha, uma farrazinha de faculdade, qual é o problema? Eu não vou para lá beber, eu não vou para lá fumar. E assim começam as pequenas condescendências. Já ouviram falar, com certeza, na história dos sapos cozidos lentamente. Se puser o sapo na água a ferver, ele pula logo para fora. Mas se puser na água fria e acender o lume bem brando e deixar o lume queimar, a água vai aquecer e o sapo não salta, porque é gradual. Satanás não nos empurra para a apostasia. Ele nos ajuda a deslizar suave e tranquilamente para essa apostasia. E muitos estão à espera de ver um momento brusco, mas não se apercebem que já estão longe. Se repararem, olhando para o relógio que está a conspirar contra mim neste momento, vemos muito claramente que o ponteiro dos segundos está a avançar. Mas podemos ficar até atentamente a olhar para ele e não nos apercebemos que o ponteiro das horas avança. Mas quando demos por ela, as horas estarão bem longe. É isso que acontece com a vida espiritual de muitos. Nós vemos que muitos talvez estejamos com o nosso cristianismo como Judas. Judas estava tão envolvido com os discípulos de Cristo que pensou que também era um discípulo. Talvez alguns de nós estão tão envolvidos com a igreja que também pensam que são os escolhidos, que também pensam que são cristãos. Comparam-se com os vizinhos que levam uma vida, sinceramente, bem diferente da minha. Não guardam o sábado, comem carne de porco, olha alguns o que é que fazem ao sábado à noite, as farras em que vão, bebem grandes bebedeiras. Nós não fazemos nada disso, somos os escolhidos. Mas não são as raposonas que dão cabo da vinha, mas as raposinhas.
são aqueles pequenos detalhes é onde Satanás vai usar. As virgens, elas adormeceram por demorar-se muito tempo. E a igreja de Laodiceia não é um problema de ser uma igreja fria. É isso que a Bíblia diz lá. É uma igreja muito fria, por isso vou vomitar. Qual é o problema dela? Morna. Ela não se apercebe que nem é uma coisa nem outra. Ela acha que está quente e não se apercebe que está mais para o frio. E isso é o que mais deixa Deus perturbado, porque é o que menos dá hipótese de agir. Reparem que Jesus não disse assim: quem se opuser a mim é contra mim. Ele diz assim: quem não se assume firmemente por mim é contra mim. Qualquer adventista que não se assume firmemente por Cristo, mas que desliza para atividades que não são de Cristo, discretamente ou com pequenas condescendências, é inimigo de Cristo. E o pior é que não nota que é. Pensa que está quente, mas está morno, porque ele está-se a comparar com os frios. E comparando o frio com o morno parece muito quente. Amigos, somos advertidos para os últimos dias. Eu queria que ainda no capítulo 24 de Mateus nós víssemos o que está aí a dizer em relação aos dias de Noé e nos apercebêssemos do que é que Deus quer dizer ao seu povo. Deus está a dizer hoje aos jovens, aos adultos, assim como foi nos dias de Noé, no versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vão estar distraídos com comida, bebida, sexualidade livre, entregas ao prazer, e não se vão aperceber até o dia em que chegue o dilúvio e os apanhe desprevenidos. Não se aperceberam. Meus amigos, Noé não conseguia construir uma arca daquele tamanho sozinho. Ele teve a ajuda de inúmeras pessoas. E onde é que elas estão? 8 pessoas. 8 pessoas depois de 120 anos de pregação. Interessantemente, a Igreja tem levado esta mensagem por 150 anos. Já vamos a caminho de 160 anos. Imaginem o que é ao fim deste tempo todo só levarmos da Igreja 8 pessoas. É frustrante. Para um Deus que cria uma arca. Reparem, a arca tem um simbolismo, é uma proteção de Deus para salvar aqueles que querem ser escolhidos e salvos. Não é Ele, não é que fecha a arca, é Deus. Não somos nós que vamos fechar as oportunidades. Costuma-se dizer que a igreja pode ter muitos defeitos, tal como a arca cheirava muito mal lá dentro, mas é melhor estar na arca do que lá fora no dilúvio. E nós temos que entender que a igreja é como um barco. Ela tem que estar na água, mas ela não pode deixar que a água entre, porque senão ela vai afundar-se. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E tem que haver uma distinção e uma diferença, não só por sermos diferentes. Diz que nos últimos dias muitos seriam levados por espíritos enganadores, doutrinas de demónio, diz 1 Timóteo 4.1. 2 Timóteo 3.4 diz algo muito sério. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos, aqui está um dos grandes segredos do inimigo. Ei! Ele não vai trazer um bolo de moscas e dizer assim: olha, eu tenho aqui um bolo de moscas, queres uma fatia? Ninguém vai dizer um bolo de moscas. Ele vai trazer coisas apetitosas, coisas agradáveis, aparentemente inofensivas, aparentemente boas. Ele já sabe que todos nós não vamos beber café. Então, se ele quiser pôr cafeína nas veias dos adventistas, ele tem que lhes dar chocolate. Porque isso não tem mal nenhum. Fanatismo não comer chocolate. Mas tem cafeína até a bromina. Não bebes café, não há problema. Mas nós criamos clichês. Café é do diabo. Chocolate, apesar de ser preto, também não é. Alguns vão ao chocolate branco. Não sei se é racismo. Mas o que interessa
é que ele encontra sempre formas muito interessantes de nos fazer consumir as mesmas coisas. Não bebes vinho? Não, vinho, na minha igreja não bebemos vinho. Porquê? Porque a Bíblia diz que vinho ou bebida forte é escarnecedor. Que eu saiba, as colas e os refrigerantes são bebidas fortes. Você já viu o que é que acontece ao nariz? Quando bebe uma coisa daquelas? Cafeína, todas as coisas que possam ser viciantes, o caramelo, todo o tipo de estimulantes consumimos, desde que não tenham o rótulo de vinho. Clichês. Satanás gosta de trabalhar connosco com clichês, tabus. Criamos tabus com determinadas coisas. Elas são do diabo, mas as outras, quer dizer, toda a gente faz. Ninguém fica alcoolizado com uma cola, não é? É assim que ele trabalha. Ele trabalha com o subtil. Israel pensava que conhecia as profecias. Tinham todas as profecias. Mas eles não estavam a estudar devidamente. Era algo que tinham ouvido quando tinham feito o estudo bíblico e as 28 doutrinas, mas não estavam a acompanhar. Eu queria que fizéssemos um pequeno check-up esta manhã. Como é que estamos? Comparativamente aos outros escolhidos, reparem, Deus deixou o exemplo de Israel para nós não cairmos no mesmo erro. E será ridículo, diz que cair uma vez, à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, à terceira só cai quem é bobo. Alguns de nós caímos tantas vezes na mesma coisa. E Deus está-nos a mostrar aqui, repare, eles conheciam as profecias do Messias, chegou o Messias, disse, eu sou o Cristo enviado por Deus. Esse indivíduo não tem nem dinheiro, não tem nem onde cair morto, não tem nenhum status. Quem é este indivíduo? Ele nem estudou nas nossas escolas, como é que ele chega e diz que... Olhem, porque eles não estavam a ler as profecias. Misturaram as profecias da segunda vinda, que Jesus virá como um rei, com as profecias da primeira, que vinha como alguém não tinha onde reclinar a cabeça. Um homem de dores. E nós? E eu? E tu? Se eu te perguntar acerca dos sinais, que sinais já se cumpriram e que sinais faltam cumprir, consegues traçar um quadro profético? Consegues saber em que momento profético estamos? Consegues saber qual é o próximo evento profético que vai acontecer ao povo de Deus? Se eu te perguntar acerca de chuva seródia, o que antecede a chuva seródia e o que procede à chuva seródia, acerca de decreto dominical, isso é coisa de fanáticos, acerca do tempo da angústia, porta da graça, angústia prévia, pós-angústia, derramamento de pragas, 144.000. Eu viria um grande ponto de interrogação na cabeça de muitos. A realidade é que somos tão ridículos como alguém que pensa que vai fazer a carta de condução. Vais fazer a carta? Vou fazer a carta. Epá, isto é maravilha, vou começar para aí a conduzir, pá, vai ser uma maravilha. Então, e já vais a... Quantas aulas já foste? Aulas? Para que aulas? Aquilo não tem nada que saber. Eu já vi lá o meu pai, como é que ele faz. Um pé pisa aqui, outro pé pisa ali, toca ali, pá, o volante assim, aquilo tem alguma coisa que saber. Mas eu acho que era melhor tu ires aprender alguma coisa de código. Não, chegando a hora, pá, faça ali o exame e vai ser uma maravilha. Com a cartinha na mão, vou para onde eu quiser com os meus amigos. O que é que vai acontecer a um indivíduo destes? É um indivíduo que não tem noção do que está a falar. E muitos de nós falamos em vinda de Cristo, tempos do fim, e não temos a mínima noção daquilo que estamos a falar. Deus pôs estes sinais para ajudar o seu povo a saber. E os escolhidos são os que sabem. Quem já esteve em acampamentos de barbadores sabe sobre as pistas. Se eu não souber os sinais de pistas, o que é que eu vou fazer numa pista? Vou ficar a olhar para a seta, a coçar a cabeça? Sinais, mensagem, eu não sei quantos passos, vou ficar a olhar para aquilo? Azimute, vou ficar à nora? Porque eu não vou saber nada de sinais de pistas. Como é que nós queremos passar pelas dificuldades que se aproximam se não conhecemos nada de profecias? Ah, irmão, profecia é muito complicada. Epá, aquilo é bestas, é chifres, epá, quem é que percebe daquilo? Mas eu conheço muitos jovens aqui que decoraram a tabela periódica. Eu acho a tabela periódica muito mais difícil. Há pessoas aqui que andam a estudar a raiz quadrada, sistemas de equações.
Isso é muito mais difícil do que profecias e vocês aprendem porque põem a energia nessas coisas. A realidade é que não estamos preocupados com coisas espirituais. Achamos maçadoras, desentusiasmantes e não temos dinâmica espiritual. E ainda batemos no peito e dizemos que somos escolhidos. Escolhidos que nem sabem quais são os sinais para a saída de emergência. Eu viajo muitas vezes de avião por ir para vários lados pregar e eu lembro-me que eu sempre achava monótono aquelas senhoras que chegavam: senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão imediatamente. Em caso disto ou aquilo, siga os sinais. Até que eu vi uma reportagem de um avião que aterrou no rio Hudson, de emergência, devem ter assistido isso aqui também, e que as pessoas saíram e um senhor disse assim: nunca mais fique distraído quando as hospedeiras estiverem a dar as instruções. Eu pensava que elas só estavam ali para servir uma bebidazinha e dizer umas coisinhas que era só para fazer gestos, todas carinhas larocas, e descobri que elas são extremamente importantes na hora de uma emergência. A mesma coisa se passa com os sinais que estão no chão a indicar a saída de emergência. Com as placas que dizem saída de emergência, se eu ignorar estas coisas, eu não vou saber sair. Em que momento estamos, amigos? Quase no fim, todos podem dizer, até os ateus. E o que é que eu conheço do fim? E quanto eu sei da saída de emergência? O quanto eu tenho estado envolvido a construir uma arca na qual eu não vou entrar? Cargos de igreja, atividades. Somos uma igreja muito ativa, vamos para aqui, vamos para acolá. Mas de Cristo, de mensagem, de conteúdo, espremo e não sai nada. É assim que se enganam os escolhidos. Eles ficam todos tranquilos. O diabo está mais preocupado com as pessoas lá fora do que com muitos de nós aqui dentro que estão tranquilos, convencidos de que está tudo bem. Quem é que aqui quer ser enganado? Não ser enganado não é uma questão de não querer. As pessoas que são enganadas, nenhuma delas quer ser enganada. É uma questão de estar desavisado. E o primeiro passo para ser enganado pelo inimigo é estar desavisado e não conhecer os avisos do nosso mestre e líder. Estamos no tempo do fim, no Yom Kippur, na fase mais periclitante da história da igreja. Deus precisa hoje de jovens mais firmes que Daniel, mais firmes que José. Ele precisa hoje de uma igreja mais fiel do que a igreja da Idade Média que foi perseguida. Porque o que vamos enfrentar agora, nenhum período da igreja enfrentou. E nós o que estamos a fazer? Sentados em cima da doutrina? Amigos, será que o diabo vai entregar a nossa salvação de mão beijada? Não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele anda rondando como um leão. E alguns não estão a dar muito trabalho a este leão. Amigos, acham que o diabo anda a brincar? Acham que se vocês perdessem uma eternidade sabendo o que ficou no céu e soubessem que os outros vão para lá gozar essa vida eterna, vocês iriam ficar pouco chateados? Acham que ele passou 6.000 anos no inferno sentado sem saber o que fazer à espera que chegasse a destruição? Temos um inimigo. E alguns vão para o campo de batalha como se estivessem na praia. Alguns estão em meio da missão e da batalha, no meio da igreja, como se estivessem de férias. Quem vai passear-se para o campo de batalha, o mínimo que pode acontecer é levar uma bala no meio da cabeça. E a alguns é isso que lhe vai acontecer espiritualmente, se não ficarem espertos, se não abrirem os olhos. Eu não quero que me interpretem mal. Eu estou a querer dizer-vos, porque sei que muitos podem estar na mesma situação que eu estava, pensando que está tudo bem. Somos uma pessoa totalmente envolvida com a igreja. A nossa vida está bem. Como é que ele engana os escolhidos? Adaptabilidade. Vamos nos adaptando a novas situações e vamos adaptando novas situações. Em vez de sermos transformados à imagem de Cristo, vamos transformando o cristianismo à nossa medida. Bem,
há aí uns hinos muito quadrados, a gente vai dar um jeitinho aqui às músicas. Bem, há aí umas roupas que são do tempo de Ellen White, não há mal nenhum em um pouquinho mais um pouco mais de ousadia. Bem, há aí alguns jovens que são muito quadrados, somos subtilmente transformados. Ele nos deixa ficar em rotinas, hábitos, tradições, que pensamos que estamos a cumprir tudo. Não, Deus está tranquilo comigo, eu vou ao sábado, todos os sábados estou na igreja. Sim? E como é que é a reunião de quarta-feira? Pessoas que não são capazes de sair de casa para vir à reunião de quarta-feira vão ser capazes, nas perseguições, de dar a vida por Cristo. Isto cabe na cabeça de alguém? Como é que Paulo morre perdendo a cabeça? Alguém aqui dos jovens é capaz de perder a cabeça pelo Evangelho? Não é capaz nem de perder uma festa? Não é capaz nem de perder uma roupa? Não é capaz nem de perder uma farra? Não é capaz nem de perder uma relação de amor? E é capaz de perder a cabeça e perder a vida pelo Evangelho? Amigo, abra os olhos. É assim que se enganam os escolhidos. Adaptabilidade, subtileza. A subtileza é o lubrificante, a graxa do inimigo para introduzir a apostasia. Porque se ele puser de uma vez toda, epá, isto aqui é do diabo. Mas quando ele põe devagar, ninguém nota.